Bom dia, queridos irmãos. Como vocês estão? Nós estamos começando mais uma aula da nossa escola dominical, mais um domingo, em que nós nos reunimos para aprender mais uma porção da palavra do Senhor. E a escola dominical, diferente do culto, nós é um momento em que nós participamos de uma escola mesmo, de uma aula, né? O reverendo Augustus Nicodemos gosta de dizer, né? A melhor escola do mundo. E nós realmente temos este privilégio de participarmos juntos desta grande e querida escola. Nós ainda estamos neste período em que estamos separados, estamos cada um na sua casa, e hoje de manhã, aqui em Santa Catarina, diz que o frio está chegando, né? Então, nós estamos com uma manhã um pouco nublada, um friozinho lá fora, e eu fiquei me perguntando se hoje não fosse um domingo assim, em que estivéssemos distantes, se hoje nós tivéssemos a liberdade de irmos à igreja, de pegarmos os nossos filhos e de irmos à casa do Senhor, cumprindo assim o chamado do Senhor, se hoje nós iríamos, né? Hoje nós temos aí o conforto das nossas casas. Você está na sua casa, eu estou na minha, e nós temos este conforto, não precisamos sair de nossas casas, e que bom, que agradável, não é? Mas se não fosse assim, será que nós teríamos essa disposição de dizer que o Senhor é tão importante e tão amado, e é o principal de nossas vidas, que sim, nós sairíamos com alegria das nossas casas para irmos à igreja, para buscarmos ao Senhor lá, junto com os nossos irmãos? Será que numa manhã como hoje nós teríamos a igreja cheia, muita participação? Ou muitos irmãos ficariam em casa, porque em casa está mais confortável, está mais gostoso do que sair de casa? É algo que nós temos que pensar, porque se nós não pensarmos assim, nós podemos, então, ficar nessa situação por muito e muito tempo, porque estamos bem confortáveis, não é? Mas o nosso desejo sincero e genuíno deve ser para que o Senhor não prolongue esses dias, para que logo possamos estar juntos na casa do Senhor, olhar, né, uns para os outros, cantar, buscar ao Senhor todos juntos, assim como deve ser. Hoje é dia 28 de junho, é o último domingo do sexto mês do nosso ano, o último domingo do mês de junho. Então, estamos aí partindo para o mês de julho. O ano tem passado muito rápido e nós temos buscado ao Senhor. Eu costumo dizer que um ano, um dia ou um ano a mais aqui é um dia ou um ano a menos para estarmos com o nosso Senhor. Que você tenha essa esperança e essa certeza de que todas essas coisas aqui, por mais que sejam boas, são passageiras. Em breve nós estaremos de volta à nossa casa, o nosso verdadeiro lar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pela saúde, pela liberdade, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para buscarmos o teu nome, para ouvirmos a tua voz, a sua voz, e para sermos ainda mais engrandecidos, engrandecer o nome do Senhor. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, porque nós conseguimos enxergar a tua boa mão, cuidando de cada um dos seus. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós, das nossas famílias, nós temos o sustento, nada tem faltado em nossas mesas, e o Senhor tem sido um Deus, como sempre, amoroso, cuidadoso e misericordioso. Te agradecemos pelas nossas famílias,
pelos nossos maridos, as esposas, pelos nossos filhos. Te agradecemos pelo trabalho, pela providência que o Senhor dá para as nossas casas. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Hoje, um dia tão especial, um dia em que nós te buscamos, porque assim o Senhor requer de nós, um dia em que nada é mais importante do que o Senhor, a tua presença e a tua palavra. Nós pedimos para que o Senhor, mais uma vez, fale conosco. Pedimos para que o Senhor também receba o nosso louvor e a nossa adoração, porque nós fazemos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Há um cântico que nós cantamos e que eu gostaria de convidar você para cantar conosco, que é o cântico Graças Dou. Nós temos tanto para agradecer ao Senhor e eu quero convidar você para cantar com alegria este cântico neste momento. Vamos cantar todos juntos. Vamos lá? Aqui diante de ti, eu tenho tanto para te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Amém. Nós estamos lendo, né, a sequência dos Salmos, e veja só, já estamos no Salmo de número 63. Quero então convidar você a abrir a sua Bíblia, no Salmo de número 63. Nós estamos aí numa sequência de cânticos e de melodias que o nosso irmão Davi escreveu. E hoje é mais um desses, Salmo de número 63. E é um salmo bem conhecido, e é um daqueles que a gente gostaria de ter escrito, mas que a gente, então, compartilha aí das palavras desse nosso querido irmão. Salmo de número 63. Vamos fazer esta leitura deste capítulo que tem 11 versos, que diz assim: Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, tu és o meu Deus forte,
eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. O primeiro verso diz que o nosso irmão Davi diz que o Senhor é o seu Deus forte, por isso ele o busca ansiosamente. Que a sua alma tem sede do Senhor e que o corpo dele o almeja como terra seca. Será que tem sido assim os nossos dias? Nós temos buscado ao Senhor ansiosamente? Será que ele tem sido mais importante do que todas as coisas? Será que a sua palavra tem sido mais importante do que qualquer outra coisa? Que nesta semana que se inicia hoje, esta seja uma de nossas orações. Senhor, eu quero te buscar todos os dias. Eu almejo estar com o Senhor em todo momento, mais do que qualquer coisa. O Senhor é para mim mais do que qualquer coisa. A minha alma, eu te busco ansiosamente. Que esta seja a nossa oração, que este seja o nosso verdadeiro desejo. Há um hino do nosso inário muito especial e muito bom de ser cantado, e o título dele é A Certeza do Crente. Então, estas palavras devem ser ditas por nós com certeza. É o hino de número 105. E eu quero convidar você para cantar esta música com certeza, com a certeza genuína do que nós vamos falar. Nós sabemos em quem nós temos crido. Então, vamos cantar todos juntos o hino de número 105. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus veio Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou
chegado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim, mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Amém. Meus irmãos, durante esta semana que passou, nós ali no nosso hall de membros, nós não tivemos ninguém fazendo aniversário, e tivemos o seu Benhur, a gente orou por ele semana passada. Sim, ou foi esta semana? Foi aniversário de casamento. Mas foi esta semana. Nós nos alegramos com o seu Benhur e a dona Rose, que, meus irmãos, completaram 67 anos de casamento. Que alegria e que bênção. Os meninos que perguntaram quantos anos de casamento, e nós falamos 67, aí nós brincamos com eles que é mais tempo do que a idade da vovó Lúcia, que é minha mãe. 67 anos de casados, os nossos irmãos, a dona Rose e o seu Benhur, motivos de muito louvor ao Senhor, não é? E hoje, dia 28, o Juan está fazendo aniversário. O Juan, que é marido da Laura, né? Nós nos alegramos, então, com o Juan, a Laura, a Jo, por esta alegria, por esta bênção que o Senhor concede ao Juan, de ter aí mais um ano de vida. Que Deus o abençoe, que Deus o encha de alegria e de bênçãos, e que você continue a andar nos caminhos do Senhor. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nesta mais uma aula, pedindo ao Senhor que nos dê aí concentração para estarmos juntos na presença do Senhor e em mais uma série de aprendizados aí das lições sobre os sofrimentos de Jó. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar neste momento. Vamos orar, irmãos. Senhor, se nós formos contar as bênçãos que o Senhor nos dá, ficaríamos aqui por muito tempo, porque o Senhor tem nos abençoado de forma que nós, por muitas vezes, não sabemos nem agradecer. Não somos merecedores, mas o Senhor tem nos dado graça e tem agido com misericórdia conosco. Nós nos alegramos com os nossos irmãos Rose e seu Benhur esta semana, por mais um ano de casados. Te agradecemos porque realmente eles têm sido um suporte do outro, o esteio um do outro, e como é bom participar disto com eles. Nos alegramos porque eles têm, além de ter filhos, netos, bisnetos, além de manter a casa, é um casal que te busca, que te ama, que te louva e que te adora. Que nós possamos sempre aprender com eles a como amar os nossos cônjuges e a como te amar. Também te agradecemos pelo Juan, que está fazendo aniversário hoje. Muito obrigada, porque o Senhor os trouxe para perto de nós, o Senhor nos deu a alegria de fazermos parte desta família. Abençoe o Juan nos seus planos, nos desejos que ele tem, naquilo que ele tem construído ao lado da Laura. Pedimos para que o Senhor abençoe esta família e este rapaz tão querido por nós.
Pedimos agora também para que o Senhor nos abençoe nesta aula e para que saiamos com algo novo e que o Senhor realmente fale conosco. Nos abençoe durante todo este dia, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos lembrar os irmãos que à noite, às 18 horas, a nossa igreja está de portas abertas para o culto, né? Você, então, que não está no grupo de risco, não tem crianças menores de 12 anos, e nem os maiores, os mais velhos de 59 anos, mas se você está fora do grupo de risco e está gozando de boa saúde, você pode participar dos cultos presenciais, que são aos domingos às 18 horas. Você deve ir de máscara, lá também a disposição das cadeiras está um pouco diferente, mas você pode desfrutar deste momento de comunhão com os irmãos. Não se esqueça disso, então, hoje às 18 horas. Que Deus nos abençoe em mais uma aula e que possamos aprender mais uma porção da palavra do Senhor. Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos já caminhando na nossa escola dominical e que grande prazer deve ser para o crente ouvir a palavra do Senhor, cantar ao Senhor, orar a Ele, sabendo que Ele nos ouve e que nos responde pela sua palavra, pelas suas ações poderosas e que Ele também nos fala graciosamente por meio da palavra revelada que Ele nos deixou aqui escrita. Nós queremos agradecer muito ao Senhor essa oportunidade e também de saber que os nossos irmãos estão juntamente conosco, ainda que pela internet, conectados neste mesmo propósito, sendo ensinados por Deus, assim como nós também estamos. Nós vamos dar sequência às nossas aulas, nas lições sobre o livro de Jó, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 37, nós vamos partir de lá hoje. Salmo de número 37. Salmo de número 37. Hoje nós vamos estudar o encontro de Bildade com Jó. E eu gostaria de partir deste salmo. Vamos ler aí a palavra do nosso Deus que nos diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará.
Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar, e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Vamos orar ao Senhor? Pai do céu, mais uma vez, oramos ao Senhor por meio de Cristo Jesus. Agora, Pai, direcionados pela palavra do Senhor que acabamos de ler. Te louvamos por este momento tão precioso para a nossa alma, concedido pelo Senhor mesmo. E abençoa-nos, ó Pai, para que possamos entender a Tua palavra e praticá-la. Que este salmo e os outros textos que nós leremos no estudo de hoje façam morada em nosso coração, para que nós não nos indignemos com os ímpios e com aqueles que fazem mal contra nós. Pelo contrário, que esperemos no Senhor, porque Tu és um Deus justo, que confiemos somente em Ti, porque nós sabemos que o Senhor tem promessas para o Teu povo, enquanto o Senhor mesmo o protege e executa juízo em favor deles. Te louvamos por este momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos seguir aqui o nosso estudo sobre as lições, né? Lições sobre o sofrimento de Jó. E hoje nós vamos falar sobre as palavras de Bildade e as respostas de Jó. Então eu peço a você que abra a sua Bíblia lá no livro de Jó, tá pertinho aí, né? E hoje nós vamos partir do capítulo de número 8. Jó, capítulo 8. Muito bem. Você vai observar aí que a Sociedade Bíblica coloca, né, esta informação sobre o que vai acontecer aí neste capítulo. Então, diz aí, né, Bildade afirma a justiça de Deus. Se você apenas ler isso e depois ler o capítulo sozinho, solto, e for fazer uma devocional, até que vai parecer bonito. Só que, se você observar todo o contexto e todo o livro de Jó, nós vamos observar que o próprio Senhor diz que estas palavras não estão corretas, aplicadas corretamente àquilo que está acontecendo. A intenção de Bildade foi de dizer coisas sobre Deus, mas estas palavras não estavam condizentes com toda a situação. Nós precisamos também nos lembrar de todo o contexto que pelo qual nós já caminhamos até aqui. Os 2 primeiros capítulos do livro de Jó são necessários para que nós caminhemos durante todo o capítulo. As palavras do narrador, né, que tem todo o pano de fundo que esses homens, inclusive Jó, não tinham, que é aquele desafio, por assim dizer, que Satanás faz a Deus em relação a Jó. Satanás fala assim: Jó não teme a Deus totalmente, ele só está assim porque ele tem bens, porque ele tem uma família grande, porque ele é socialmente reconhecido. Se tirar essas coisas, ele não fica, né? Ele não continua íntegro. E o Senhor Deus autorizou Satanás a realizar essas retiradas, e Jó continuou íntegro. Depois, Satanás faz um segundo desafio, no capítulo de número 2, dizendo que Jó só é íntegro porque ele tem saúde. Na verdade, não eram os bens ali dele, mas era a saúde. E então o Senhor Deus autoriza: olha, ele está em teu poder, Satanás,
não tire a vida. E aí, aquelas úlceras, a saúde de Jó extremamente afetada, e os sofrimentos se agravam. Ainda assim, diz lá o capítulo 2, Jó não pecou contra o Senhor, com a sua boca não pecou contra o Senhor. No capítulo 3, nós vimos as palavras de Jó, depois de 7 dias e 7 noites em silêncio, curtindo ali um grande sofrimento, e depois deste período em silêncio, Jó abre sua boca e começa a falar, maldizendo o dia em que nasceu, naquele desabafo, como nós vimos. E aí no capítulo 4 começam as confrontações daqueles amigos que vieram consolar Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. E eles vão confrontar Jó por causa das palavras do capítulo 3, e a cada resposta de Jó àquilo que eles falam, eles vão ainda, parece que amassando ainda mais Jó com suas acusações. As acusações vão se tornando cada vez mais intensas, mais baixas, por assim dizer, e hoje nós vamos ver Bildade pegando pesado com Jó logo no início, e então Jó vai sempre respondendo, apontando para o Senhor. Este é o caminho que nós estamos fazendo. Há 3 ciclos de diálogos, e nós estamos observando os diálogos de cada um nos 3 ciclos. Então, fizemos isso na semana passada. Elifaz e Jó, nos 3 ciclos. Aí andamos todo o livro. Hoje faremos com Bildade e depois Zofar. Zofar aparece em 2 ciclos. Nós faremos isso, se Deus quiser, no domingo que vem. E depois vamos adiantando. É uma metodologia que nós utilizamos apenas para fazer esse estudo panorâmico, que eu espero tenha despertado nos irmãos o interesse e o desejo de conhecer mais sobre o livro de Jó, então estão lendo ali detidamente durante a semana. Sem mais delongas, vamos ao nosso estudo. Vamos nos lembrar daquilo que nós concluímos na semana passada ao estudar o diálogo de Elifaz com Jó. E aí nós encerramos dessa seguinte maneira: mesmo em meio à grande tormenta, Jó cria e confiava no Senhor. Seus amigos não produziram a consolação que ele tanto precisava, mas ele sabia que encontraria descanso nos cuidados eternos do Senhor. E isso, meus irmãos, vai ficar cada vez mais claro, evidente e intenso ao longo do nosso estudo aqui, como Jó confiava no Senhor. Um aspecto que eu ressaltei na semana passada, e vou dizer hoje, é que depois de perder todas as coisas, Jó também, ao invés de receber consolação dos seus amigos, este encontro com estes 3 torna-se também mais um agravo do seu sofrimento. Ele não recebe nenhum benefício, infelizmente, da companhia desses homens, mas é mais um aspecto ali, utilizado inclusive por Satanás, nós vimos isso na semana passada, para, assim, ao máximo, ao extremo, usando todas as ferramentas que ele tinha, porque não podia tirar a vida, todas as ferramentas que Satanás tinha para afligir Jó, ele utilizou, inclusive, usando estes amigos, né? Dando ali o direcionamento da conversa deles para com Jó. E hoje eu quero começar observando o seguinte: relacionamentos humanos difíceis devem nos conduzir a um relacionamento mais profundo e sincero com o Senhor. A amizade de Jó com Elifaz, Bildade e Zofar tem nos ensinado sobre isso. E aí fica uma pergunta para todos nós: você tem amigos difíceis? Pessoas difíceis, amigos, olha, que você poderia até ganhar um troféu por ser amigo dessas pessoas. Você tem amigos assim? Mas antes de você ir um pouquinho adiante na sua imaginação aí, fazendo a lista dos amigos difíceis, eu gostaria que nós nos voltássemos para esta expressão aqui, né? Relacionamentos humanos difíceis devem nos conduzir a um relacionamento mais profundo e sincero com o Senhor. Um livro chamado Amado Timóteo é uma organização de artigos escritos para pastores, né, jovens pastores, organizado pelo pastor Tom Escol, e ele
foi editado pela Editora Fiel, e num dos artigos ali é bastante interessante quando ele aborda que pessoas difíceis no ministério, em especial, né, naquele particular do livro, devem se tornar meios de graça para nós, no sentido de que, por ter contato, assim, com essa pessoa que às vezes se torna difícil e torna, assim, aquele relacionamento pesaroso, né, pesado, muitas vezes nós precisamos olhar para esse tipo de relacionamento e entendê-lo como um meio de graça, porque assim nós nos tornamos mais pacientes, mais misericordiosos, mais bondosos e assim sucessivamente. Parece engraçado, e tem sim notas de humor, mas esta é uma realidade que todos nós podemos enfrentar. Ter a companhia de pessoas, mas que vez por outra elas pisam no nosso pé, mesmo sem perceber, né? Aquele pisão que você ainda fala assim, oh, desculpa, né? Mas assim, a amizade, o relacionamento vai se tornando algo mais pesado, difícil, mas ainda assim, esses relacionamentos devem nos conduzir ao Senhor. Por que essa é a relação, né? Por que esse caminho? Porque, meus irmãos, nossa tendência nossa tendência pecaminosa nos leva muito facilmente a tirar coisas que eram referidas apenas ao Senhor e colocar nas pessoas, nos nossos amigos. Então, você vai quanto mais você se aproxima dos amigos, não é uma tese contra amizades, pelo contrário, porque senão seria um ensino antibíblico meu aqui. Mas é a ideia de nós não exaltarmos demasiadamente nossas amizades. Ao passo que também, se temos um relacionamento saudável com nossos amigos, mas que eles, vez por outra, tornam esse relacionamento difícil, nós devemos nos voltar para o Senhor, nos aprofundar. Então, talvez, com a inclinação do nosso pecado, nós confiamos mais em nossos amigos, em seus conselhos, buscamos consolação, e em detrimento do Senhor. Esse é o problema. Não ter amizades, mas trocar os amigos, trocar Deus pelos amigos. Esse é o ponto. Então, quanto mais nós temos a dificuldade nesse relacionamento, nós devemos nos relacionar mais intimamente com o Senhor. E aí, aquelas expressões bíblicas, né? Ele é o nosso verdadeiro amigo, e coisas desse tipo. Ele é o Deus de toda consolação, e assim por diante. É uma reflexão interessante. Nós poderíamos nos aprofundar apenas nesse tópico, mas eu gostaria que, como nosso propósito é outro, gostaria que esta reflexão girasse em torno de todo o nosso estudo de hoje, né? Relacionamentos difíceis devem nos conduzir a um relacionamento mais profundo e sincero com o Senhor. Então, vamos ao primeiro tópico, o primeiro de 2 tópicos da aula de hoje. Vamos observar aí as palavras de Bildade. E essa é uma das expressões que mais se repetirá. Eis a vida do perverso, porque essa é a acusação dos amigos de Jó contra ele. Observe aí o que está exposto. Como nós vimos na semana passada, o encontro com os amigos, com seus amigos, né, o encontro de Jó com seus amigos, também tornou-se fonte de grande sofrimento. E aí está a estrutura que nós vamos seguir no estudo de hoje. Observe, seguindo as duras e injustas palavras de Elifaz, Bildade faz acusações graves contra Jó. E esse foi um aspecto que eu ressaltei na semana passada. Elifaz é sempre aquele que vai iniciar os ciclos de acusações contra Jó, de palavras contra Jó. E os outros dois, Bildade e Zofar, vão ali no caminho que ele já abriu. Né? Eles não vão mudar muito o discurso. Tanto é que a porção de falas destes outros dois, de Bildade e Zofar, é menor do que a porção de falas de Elifaz. Então, Elifaz vai abrir os caminhos aí, vai abrir caminho dessas discussões, e os outros vão mais ou menos seguir aquilo que ele já pavimentou. Então,
Bildade agora vai continuar as acusações graves contra Jó. E, em especial, a tese principal de Bildade é: Jó havia abandonado a integridade diante do Senhor e, por isso, estava sendo castigado. Na mente de Bildade, não havia condições de alguém íntegro sofrer o que Jó estava sofrendo. Na nossa, não cabe muito isso também, né? Na nossa mente, na nossa perspectiva, né? Quando sucessivos sofrimentos recaem sobre alguma pessoa, a gente logo pensa, olha, vamos orar por aquele irmão. Talvez você até é mais próximo e vai ali fazer uma conversa como essa, né, dos amigos de Jó. Vai lá, conversa, meu irmão, tá tudo bem? Sua vida com Deus, como é que tá? Tá em pecado, irmão? Né? Coisas desse tipo. É claro, nós temos ressaltado isso domingo após domingo. Jó é algo assim, quase que só tem um Jó. E o que aconteceu com essa tamanha intensidade, é bem verdade que Deus pode realizar de novo, mas ao longo de toda a história humana, não houve outra pessoa como Jó, que passou por essa tribulação assim, tão direta, né, de Satanás querer roubar-lhe a vida e o Senhor Deus o proteger e ainda triunfar sobre as acusações de Satanás. É claro, diminuindo, né, as medidas, cada um de nós sofre esses ataques de Satanás. Não mais de acusação, porque nós estamos justificados diante de Deus pelo sangue de Cristo Jesus, mas de tentação, de ataques, né? A palavra de Deus utiliza inúmeras figuras para nos dizer que estamos suscetíveis aos intentos malignos de Satanás, como suas setas, né? Setas inflamadas. Satanás está ao nosso derredor como um leão que ruge, né? Pronto para nos devorar. Essas e outras ilustrações. Mas com a intensidade que Jó sofreu, né? E nesse contexto, nós já passamos por isso, neste contexto de acusação, isso aí não acontecerá porque o povo de Deus está justificado, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, como diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Disso nós não podemos esquecer. Mas, na mente de Bildade e dos seus amigos, Jó estava sofrendo por causa do pecado, não cabia na mente deles que alguém íntegro sofreria com aquilo. Então, eu fiz aqui alguns recortes nos 3 ciclos de diálogos de Bildade com Jó, e nós vamos, então, pontuar essas questões, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode fazer a sua pergunta no comentário do Facebook. Eu estou aqui também com meu celular mais a posto. Se você quiser, pode também fazer aqui a sua pergunta. Ok. Tem uma pergunta sobre pecado aqui, mas não é o pecado de Jó. Avancemos, então. O primeiro tópico, eu gostaria que os irmãos observassem o capítulo de número 8. Jó, né, segundo o Bildade, o Senhor é justo. O Senhor é justo. Vamos ler aí os 3 primeiros versículos? Você está a postos aí com a sua Bíblia? Então respondeu Bildade. Note bem, ele está respondendo a uma palavra de Jó, respondendo Elifaz. Volte aí as páginas da sua Bíblia. Elifaz começa a falar no capítulo 4, passa para o capítulo de número 5, Jó responde no capítulo 6 e no capítulo 7. E aí, à medida em que Jó abre a boca, nos ouvidos dos seus amigos, parece ainda mais pecado cometido por Jó, e eles vêm nessa tentativa de fazer Jó parar de pecar. Então respondeu Bildade, capítulo 8. Olha só. Até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito? Ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Algumas perguntas aqui de Bildade que tem como base isso. Deus é justo e Jó não. Então Jó precisava ficar quietinho, porque Deus
é justo e Jó estava em pecado. Em resumo, é isso. Vamos avançar lá para o capítulo de número 18. Marque ali o capítulo 8, nós sempre vamos voltar para lá. Capítulo 18, do verso 5 ao verso 21. Diz assim: na verdade, a luz do perverso se apagará, e para seu fogo não resplandecerá a faísca. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos fortes se estreitarão, e a sua própria trama o derribará, porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará na boca de foge. A armadilha o apanhará pelo calcanhar e o laço o prenderá. A corda está-lhe escondida na terra, e a armadilha na vereda. Os assombros o espantarão de todos os lados e o perseguirão a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele, e a miséria estará alerta. Observe, meu querido irmão e minha querida irmã, antes de prosseguirmos aqui com a leitura, observe que Bildade está dizendo, ele falou no versículo 5, essa é a vida do perverso. Só que à medida em que ele vai colocando os aspectos desta vida do perverso, ele está dando o extrato daquilo que acontece com Jó. Note bem, a armadilha está sempre ao seu redor, os assombros o espantarão, no versículo 11, e Jó já estava reclamando disso no capítulo de número 3. Ele disse que até no momento de descanso vem tormentos, no momento de dormir ele também não tem paz. Né? A calamidade, versículo 12, virá faminta sobre ele e a miséria. Jó estava em plena miséria, né? Quando uma doença gravíssima. Versículo de número 13, a qual lhe devorará os membros do corpo, serão devorados pelo primogênito da morte. E aí segue, o perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. Nenhum dos seus morará na sua tenda, espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes e murcharão por cima os seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e o afugentarão do mundo. Não terá filho nem posteridade. Olha só como eles estão pegando pesado aqui, né? Não terá filho nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente e os do oriente serão tomados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o paradeiro do que não conhece a Deus. Eu fiz um silêncio para você imaginar a cena. Jó está sofrendo. Chegam os amigos para consolar. E aí pode ser até que... Imagine você numa situação semelhante, não igual, semelhante à de Jó. Chegaram os amigos para consolar e você fala assim, poxa, que bom ver essas pessoas. Agora eles vão falar e a minha alma pelo menos vai conseguir respirar um pouco, eu não vou ficar sofrendo sozinho. E aí vem todas essas acusações. Lembrando, tudo isso na sequência das palavras de Elifaz, que começou a falar, instruído por aquele sussurro que ele ouviu. Lembram-se disso? No capítulo 4. Depois você pode voltar lá a partir do verso 12 e atualizar o seu panorama sobre o livro de Jó. Então, para Bildade, o Senhor é justo e Jó está agindo como um perverso, como aquele que não conhece a Deus. Acha que tá bom? Não, vai piorar a situação e eles vão pegar ainda mais pesado, né? Bildade vai intensificar ainda mais suas palavras. Observe o segundo tópico. Jó pecou e continua pecando. Mas apenas Jó? Não, eles vão dizer, né? Bildade vai dizer que os filhos de Jó pecaram e por isso morreram. Jó
sabia e fazia sacrifícios, né, holocaustos pelos seus filhos. Lembram-se disso no capítulo 1? Recorrentemente, ele fazia aqueles holocaustos. Na mente dele é: talvez meus filhos tenham pecado contra Deus em seu coração. Nem é com aquelas atitudes, mas lá no íntimo, Jó fazia aquelas ofertas. E agora Bildade vem dizer que eles morreram porque eles estavam em pecado contra o Senhor. Olha que dureza, né, ouvir essas palavras. E aí o período vai do verso 4 ao verso 19, eu peço que você olhe aí do capítulo 8, que diz assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas, se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, Deus disse que Jó era, mas Bildade achava que não. Se fores puro e reto, ele sem demora despertará em seu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Bildade, sem saber aqui, nesses 2 versículos, vai antecipar o final da história. Ele não sabia, mas a história vai acabar assim, com o extrato de que Jó estava debaixo da misericórdia de Deus, ainda que em meio ao sofrimento. Estava debaixo do controle e da proteção de Deus. E o Senhor lhe deu um estado melhor, superior ao seu primeiro estado. E aí, versículo de número 8, Bildade vai fazer um pedido: pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão os pais? Não haverão de falar-te e do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo, ou viça o junco sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia antes de qualquer outra erva se secam. São assim as veredas de todos quantos se esquecem. A segunda vez que aparece isso aqui, é claro, lá no capítulo 18 vai aparecer, né? É a primeira vez aqui e segunda vez no capítulo 18 que Bildade confronta Jó dizendo: você se esqueceu do Senhor, né? E a esperança do ímpio perecerá. E assim ele vai seguindo até o versículo de número 21. Veja só o versículo 18. Mas se Deus o arranca do seu lugar, então este o negará dizendo: nunca te vi. Eis em que deu a sua vida. É mais uma acusação aqui contra Jó. E do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e dos teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia e a tenda dos perversos não subsistirá. Eu já vou adiantando aqui, né, para dizer que Bildade anuncia o seu fim nos versos 20 a 22, né, a ideia de que a boca de Jó se encheria de riso, e se encheu, mas o Senhor Deus tomaria pela mão o que não é reto, né, os malfeitores, né, ele não toma pela mão os malfeitores. Vamos avançar agora até o capítulo de número 18, para observar mais essa rodada de acusações de Bildade acerca do fato de que, para ele, Jó tinha pecado e continuava em pecado. Capítulo 18, do verso 1 ao verso 4. Diz assim: então respondeu Bildade, o suíta: até quando andarás à caça de palavras? Considera bem, e então falaremos, porque somos reputados por animais. Aos teus olhos passamos por curtos de inteligência? Ó, tu que te despedaças na tua ira, será a terra abandonada por tua causa?
remover-se-ão as rochas do seu lugar. A ideia aqui de Bildade falando, Jó, você continua pecando, agora com ira, você está se despedaçando em sua ira, é necessário que você pare de falar, né? Você está aí à caça de palavras e é necessário você parar de falar. Há algumas acusações no capítulo 25 que são semelhantes àquelas de Elifaz sobre o Senhor, né, em relação ao homem, né, ao seu povo, aos seus santos. Capítulo 25, do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra de Deus. Jó, porém, respondeu. Não, 25, né? Então respondeu Bildade, o suíta, a Deus pertence o domínio e o poder, ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos, e sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele, quanto menos o homem que é gusano e o filho do homem que é verme. E aqui, semelhante às palavras de Elifaz, né? Deus acha até defeito nos anjos, Elifaz diz, né? E, na verdade, isso aqui não fica em pé, né? Essa acusação, este pensamento, pelo fato de que Deus justifica o seu povo, Deus torna o seu povo puro à medida em que vai disciplinando, né, aperfeiçoando o seu povo. Então, questões aqui mais complicadas. Nós já vimos que Bildade anuncia o seu fim, mesmo sem saber lá no capítulo 8, e então encerra-se, meus irmãos, este período, este ciclo, né, de Bildade contra Jó nessas palavras. Agora Jó responderá a todas essas acusações e há um movimento muito interessante que tem como por base aquilo que eu disse lá no início, né? Relacionamentos humanos difíceis devem nos levar a um relacionamento mais puro, mais íntimo com o nosso Deus. E é isso que nós vamos ver. Há aqui uma pergunta que foi mandada e a questão é a seguinte: acontece alguma perda familiar durante esse período ou relacionada ao trabalho na vida de Bildade? Isso é uma boa pergunta, né? Nosso irmão João Pedro enviou aqui. Nós não temos esse registro, apesar de as acusações dele muito bem poderiam recair sobre ele, né? Pela ação do Senhor Deus Todo-Poderoso, que poderia dar essa paga. Mas nós não temos esse registro e é bem provável que não tenha havido nenhuma perda, porque o modo de Deus tratar com os amigos de Jó também foi diferente. Eu queria que os irmãos todos abrissem lá as Bíblias no capítulo 42, e isso pode ser, ainda que não tenhamos registro, João, pode ser um norte para que a gente entenda que muito provavelmente não tenha havido uma perda familiar. 42, o capítulo, a partir do versículo de número 7, nós vamos recorrer muito a esse fim, né, da história. O Senhor diz, tendo ouvido, né, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes, então os três não disseram de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Aí veja só esse tratamento que também é misericordioso do Senhor em relação a esses homens, apesar de tanto sofrimento que eles agravaram, né, no coração de Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Veja só que interessante isso. Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, Bildade e Zofar, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó em favor deles. Então,
este é um dos indicativos aqui para que aquilo que os amigos de Jó proferiram contra ele não tivesse recaído sobre eles por causa deste pecado, né, que eles cometeram contra seu amigo. E isso diante dos olhos de Deus, do próprio Deus. Mas o Senhor age com misericórdia em relação a eles, né, utilizando a figura de Jó como mediador, como intercessor, como ele fazia com seus filhos, ele também fez com seus amigos. Eu espero que esteja respondida essa pergunta. Muito bem, avancemos então para observar as respostas de Jó a Bildade. E observe aí o que está posto. Durante os 3 ciclos de diálogo entre eles, nós podemos aprender como as respostas de Jó aos ataques daqueles homens ressaltam seu caráter e sua confiança em Deus. Isso aqui é muito interessante, muito bonito de se ver. E por isso tem como base aquilo que eu disse no início. A cada acusação que ele recebe, ele vai responder. Só que todas as respostas de Jó põem para fora, diante daqueles homens, a confiança que ele tinha em Deus. O conteúdo da sua fé em Deus. Ele vai como que fazer expressões de fé, declarações de fé. Sim, com palavras que estão ali manchadas por sofrimento, algumas com até mesmo um gostinho ali de pecaminosidade, no sentido de estarem muito duras, né, amargas, mas ainda assim, meus irmãos, são palavras que ressaltam, né, que expõem diante de nós, expôs diante dos amigos, em quem Jó cria. Isso é muito bonito de ver. E demonstra também, mais uma vez, confirma mais uma vez aquilo que Deus disse de Jó para Satanás. Ele é íntegro, reto e se desvia do mal. Isso é muito bonito. Nós vamos tentar observar toda essa beleza a partir de agora. Então, vamos lá. Jó, por sua vez, permanece justo e reto. Ao responder às acusações infundadas de Bildade, Jó exalta a majestade do Senhor, como eu já disse aqui. Então, nós vamos observar esses tópicos. Espero que o tempo seja misericordioso conosco, para que nós consigamos ver toda a beleza deste trechinho aqui do livro, tá bom? Então, o primeiro tópico é Jó, quando vai responder a Bildade, já no capítulo 9, exalta, né, a grandeza do nosso Deus. E veja, algumas coisas eu já estou aplicando a nós, porque eu gostaria que a partir de agora nós já fôssemos fazendo as aplicações ao nosso viver, tendo por base aquela expressão, né, do nosso relacionamento com Deus, e que nós aprendamos com Jó aqui, quão grande é o nosso Deus, mesmo em meio a situações adversas. Então, capítulo de número 9, meus irmãos, do verso 1 ao verso 17. Assim diz a palavra do nosso Deus. Então Jó respondeu e disse: na verdade, sei que assim, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Ele é quem remove os montes sem que saibam, que ele, na sua ira, os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol, e este não sai, e sela as estrelas. Quem sozinho estende os céus, e anda sobre os altos do mar. Quem fez a Ursa, o Órion, os 7 estrelas, e as recâmaras do sul. Quem faz grandes coisas, que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais, que se não podem contar. Eis que ele passa por mim e não o vejo. Segue perante mim e não percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir?
Quem lhe dirá: que fazes? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores do Egito. Como então lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que o chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvidos à minha voz, porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Então note bem, Deus é grande diante da perspectiva e como uma expressão de fé de Jó, né? Deus é grandioso. Deus é grandioso, Ele é o Criador de todas as coisas. Então, quem somos nós diante dele? Na verdade, ele se referiria ao Senhor como seu juiz e pediria misericórdia. E, mais uma vez, Jó ressalta que a origem do sofrimento está no Senhor Deus. Ele não sabe por quê. Nós sabemos. Ele não sabe, seus amigos não sabem, mas ele sabe que procede do Senhor, diretamente, sem meios, né? Pelo fato de que Jó não tinha pecado com toda essa intensidade para receber todo essas chagas. E ele sabe, o Senhor, versículo 17, me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Vamos ao capítulo de número 26, para continuar ouvindo Jó falar da grandeza do Senhor. Capítulo 26, do verso 5 ao verso 14. Diz assim: Jó, porém, respondeu a Bildade: como sabes ajudar ao que não tem força, né, e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Aqui, Jó, eu estou até antecipando um tópico aí, se você observar, né? Jó manda um obrigado por nada aos seus amigos, né? Obrigado por nada. Como é que vocês sabem aconselhar, né? Versículo 4, com a ajuda de quem profere tais palavras e de quem é o Espírito que fala em ti? Olha, dá uma olhadinha no capítulo 4, versículo 12, que você vai encontrar a resposta para isso aqui. Mas muito bem, isso ficou lá atrás, na aula da semana passada, você pode assistir, está aí no YouTube e no Facebook. Vamos ao verso de número 5. Diz assim: a alma dos mortos treme debaixo das águas com os seus habitantes. O além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte para o vazio, e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com seu entendimento abate o adversário. Pelo sopro aclara os céus, e sua mão fere o dragão veloz. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Meus irmãos, que beleza, né, poética, inclusive, das palavras de Jó em relação à grandeza do nosso Deus. Durante esses últimos dias, você tem, se não com intensidade, mas você tem visto aí, né, aquelas questões sobre a nuvem de gafanhotos que está próxima do Brasil. E aí tem toda uma questão científica e técnica para dizer que ela não vai chegar aqui ao Brasil por causa de toda a questão de tempo, né, de clima. Mas você já imaginou? Que coisa interessante. Aparece isso do nada. Vem, em grande quantidade.
Só que há um limite. Diferente de uma frente fria, por exemplo, que vai do sul, vai subindo até o norte, essa nuvem está limitada, de gafanhotos, está limitada àquela região. No início da semana, tinham até feito um cálculo, ó, está a 130 quilômetros do Rio Grande do Sul. Mas parece que não avança. Veio conduzido pelo domínio do seu Criador. Está retido pelo domínio do seu Criador. Qual o propósito? Não sabemos. Mas notem a grandeza do nosso Deus. Outra coisa, vou usar o exemplo que eu uso bastante aqui na nossa igreja, que é o que me fascina no mar, né? Apesar de ter muito medo do mar, mas eu fico assim impressionado como aquela água não invade além do seu limite. E só acontece quando o Senhor determina, até mesmo pelas leis naturais, seja o que for, que ele mesmo estabeleceu. Isso nós não discutimos. As ressacas, a virada da lua, tudo isso foi criado pelo Senhor. Mas ainda assim, essas regras extraordinariamente apenas são rompidas com a autorização do próprio Deus. E se isso não for acontecer, ordinariamente, o mar está ali, vem no seu limite, se recolhe, formam-se as ondas, água vem, água volta. Que maravilha é a criação do nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. E Jó termina esse trechinho aqui do capítulo 27, dizendo, versículo 14. Olha, isso aqui é para você gravar e lembrar durante a sua semana. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. É só ali a barra das suas vestes. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Né? Nós também não conseguimos entender, assim como o povo de Israel não pôde entender os trovões em cima no Monte Sinai, assim como nossos irmãos, depois da reforma também disseram, e antes da reforma, né, nossos irmãos que têm trabalhado com o estudo da palavra, né, e tradução da palavra, vez por outra na história da igreja têm reafirmado que o que temos do Senhor é apenas como que um balbuciar do Senhor, né, como disse João Calvino, a adequação para que nós, pequeníssimos como somos, tenhamos um gosto, né, uma visão daquilo que Deus de fato é em sua plenitude. E quão majestoso é o nosso Deus nessa pequena porção que ele revela sobre si. Poderíamos encerrar o estudo por aqui, não é? Mas note que Jó vai ressaltar ainda mais a grandeza do nosso Deus. E agora, no capítulo 9, gostaria que você abrisse lá a nossa pequenez diante deste grandioso Senhor. Capítulo de número 9, verso 18. E aí ele vai dizer assim, olha, Deus não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Se trata da força do poderoso, ele dirá, eis-me aqui. Se de justiça, quem me citará? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. E aí Jó mesmo diz, eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Para mim tudo é o mesmo, por isso digo, tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. A terra está entregue nas mãos dos perversos, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Se não é ele o causador disso, quem é logo? E aí Jó está fazendo esses questionamentos, né? Alguém não teria um poder acima do poder de Deus. Em resumo, essa a expressão de Jó aqui neste momento. E aí ele vai dizer, vai seguindo, né? Até o versículo de número 35. Eu quero ressaltar aí o versículo de número 32 do capítulo 9. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo justamente a juízo.
Ele não tem como fazer um diálogo com Deus por causa da grandeza de Deus e sua infinita pequenez diante deste Deus. Muito bem, mais um aspecto ressaltado por Jó está aí no capítulo de número 10, como você está vendo, e ele faz mais uma oração durante todo o capítulo de número 10, e é uma belíssima oração. Eu gostaria que você prestasse atenção na leitura. A minha alma tem tédio à minha vida. Darei livre curso à minha queixa, falarei com a amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes. Faze-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou culpado. Todavia, ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém, agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formaste como em barro e queres agora reduzir-me a pó? Porventura, não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste, na tua benevolência e o teu cuidado a mim me guardou. Estas coisas as ocultaste no teu coração, mas bem sei o que resolveste contigo mesmo. Se eu pecar, tu me observas. E da minha iniquidade não me perdoarás. Se for perverso, ai de mim. E se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou cheio de ignomínia e olhos para a minha miséria. Porque se levanto, tu me caças como a um leão feroz. De novo revelas poder maravilhoso contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se eu morresse, antes que os olhos nenhuns me vissem, teria eu sido como se nunca existira, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. É uma oração sincera ao extremo, mas é um pedido até ao Senhor, né? E esta é a forma mais pura no conceito de Jó de se chegar a Deus, em súplica, né? Em oração, utilizando aquilo que nós já conhecemos e que não era definido dessa maneira na época de Jó, mas como um meio de graça, né? Foi definido agora, recentemente, porque nós vemos registro bíblico de que, de fato, a oração é um meio de graça. Então, veja que oração intensa. E isso deve também, meus irmãos, nos ensinar como nós devemos nos portar diante de Deus em oração. Sem limites, é claro, nós devemos utilizar as palavras corretas, nós estamos diante de Deus de toda a glória, mas Ele sonda o profundo do nosso coração, Ele sabe o que de fato vai ali no nosso coração, melhor do que nós mesmos, mas nós devemos ser sinceros em nossa oração diante do Senhor. Ele sabe que Deus é quem o oprimiu, e Ele também, esse mesmo Deus, é quem o redimirá. E aí, esses dois últimos tópicos, né? E ele diz aos amigos que ele ensinará aos amigos. Eu queria que você avançasse comigo até o capítulo 19. Nós vamos utilizar esses últimos minutos da nossa aula para observar estes tópicos. Capítulo 19. Do verso 5 em diante.
Veja que bonita, vejam como são bonitas as palavras de Jó. Ele vai confrontar aqui os amigos, né? Ele sabe que Deus é quem o oprimiu. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é quem me oprimiu e com a sua rede me cercou. E aí, essa é a expressão mais categórica de Jó acerca deste fato, né? Ele tinha essa compreensão, tudo isso está sendo originado pelo Senhor. E veja só como Deus o oprimiu, né? Versículo 7, eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou, e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, e tirou-me da cabeça a coroa, arruinou-me de todos os lados, e eu me vou. E arrancou-me a esperança como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira, e me tem na conta do seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Veja esse linguar poético, né? Ilustrando como se ele estivesse em sítio, né? Um momento de guerra próximo ali. Pôs longe de mim os meus irmãos e os que me conhecem como estranhos e se apartam de mim. Os meus parentes me desampararam, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado, ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerante, né, intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe, né, os seus irmãos. Até as crianças me desprezam e, querendo eu levantar-me, zombam de mim. E aí ele vai dizendo como o sofrimento dele está, né? E aí ele vai dizer, olha, compadecei-vos de mim, no versículo 21. Amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue e não cessais de devorar a minha carne? E aqui, aquelas expressões que a gente gosta tanto, né, de Jó. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro. Que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus ossos o verão, e não outros. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes como o perseguiremos, e a causa deste mal se acha nele, temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Ele sabia que aquela questão toda em sua vida tinha sido originado no Senhor, mas que ele também sabia que o próprio Senhor o redimiria, né? Faria ali redenção daquela vida que ele estava vivendo até então. Por fim, o Jó, no capítulo 27, vai dizer, né, mais uma vez, que ele sabe que a origem do seu sofrimento vem de Deus, né, de alguma maneira que ele não sabe, mas nós sabemos, e que o Senhor mesmo, Deus, vai vir em seu favor e restituí-lo, né, dessas amarguras que ele tem sofrido. E no capítulo 27, do verso 11 ao verso 23, Jó vai dizer, olha, versículo 11, ensinar-vos-ei o que encerra a mão de Deus, e não vos ocultarei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já vistes isso. Por que, pois, alimentais vãs noções? Eis qual será da parte de Deus a porção do perverso e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. E aí ele vai fazer uma lista de questões que vão afetar aqueles que são opressores. Mas veja, versículo de número 11 é Jó, no capítulo 27, que agora
dar esses passos para assumir o lugar que estava sendo utilizado pelos amigos, né? Não de fazer acusações, mas de fato, diante deles, de maneira bem sóbria, ensiná-los. Ensiná-los sobre o próprio Deus, sobre uma compreensão mais apurada, né, acurada do próprio Deus que aqueles amigos não estavam tendo. E é bastante interessante este momento final. Jó cria em Deus, ele permanece justo e reto. Sua crença em Deus não é abalada, mesmo diante de tantos sofrimentos, e ainda que no coração dele habitasse a certeza de que tudo aquilo procedeu do Senhor Deus, e não de um pecado tão grave que ele tivesse cometido. Né? Ele se manteve reto, íntegro, se desviando do mal, inclusive daquelas acusações, né? E ainda assim, ou além disso, revelou aí a sua crença em Deus, um Deus majestoso, um Deus glorioso. Encerrando então, meus irmãos, nossa aula de hoje, eu quero dizer as seguintes coisas. Cada palavra daqueles três é uma acusação. Cada palavra de Jó rende glórias ao Deus Todo-Poderoso. A nossa adoração a Deus não pode ser orientada apenas por suas ações perceptíveis, mas também por seu majestoso ser. O que eu quero dizer com isso é que nós não podemos basear as nossas ações de graças, né, o nosso relacionamento com Deus, o nosso louvor a Deus, apenas quando vemos os seus atos. Ainda que seja nas Escrituras, ou que tenhamos assim a confiança de que ele vai agir como já agiu no passado, e que nós veremos, não estou falando aqui de bênçãos materiais, ou de ver, né, a providência de Deus nos assistindo. A ideia aqui é que nossa adoração não pode ser baseada nessas coisas, mas naquilo que Deus é. Naquilo que nós temos acesso na palavra dele, que ele revelou sobre si, nos seus atributos, no seu ser, nas suas obras. De onde eu tiro isso? Da própria vida de Jó e daquilo que ele nos ensinou hoje. Dizendo aquelas palavras, mesmo em meio a uma circunstância tão aterradora. Jó sabia em quem ele cria. Ele sabia da majestade e do poder de Deus, e isso basta, isso já é um pavimento muito sólido sobre o qual ele caminhou e sobre o qual nós devemos caminhar. Em outras palavras, a ideia é a seguinte, que tudo nos falte, a nossa fé em Deus e o nosso conhecimento de Deus deve ser a base para que nós continuemos a viver, uma vez que só estamos vivos e só nos manteremos vivos, mesmo em meio a tamanha tristeza, ou grande tristeza, melhor dizendo, porque o Senhor preserva a nossa vida, porque não chegou ao fim a nossa existência. Então é neste sentido profundo mesmo que nós devemos refletir, que tudo nos falte. Nossos pés estão sobre a rocha, nossos pés estão sobre o nosso Deus, e nossos olhos contemplam a sua majestade. As outras coisas, as circunstâncias, né, o ver, né, ver e saber que Deus está conosco é realmente muito bom. Isso acalenta o nosso coração, porque, como disse o Senhor Jesus Cristo, nós somos homens e mulheres de pequena fé. E que vez por outra precisamos ter esta fé aperfeiçoada, né, tornada ainda mais com mais vigor. Isso é verdade. Mas nós precisamos ir ao mais profundo do nosso coração. Deus, o nosso Deus, é eterno, é infinito em poder. Ele nos fez, como disse Jó, né? As suas mãos nos plasmaram, ele nos fez. Ele nos mantém por sua providência. Ele tem um propósito para o nosso viver, e este propósito tem a ver com o propósito maior dele, que é a glória dele mesmo. Nós estamos envolvidos nisso.
E isso, meus irmãos, deve ser para nós a base de todo o nosso viver. É bom saber que Deus está conosco. É bom ouvir a voz do Senhor. É bom ver sua providência nos assistindo, como é maravilhoso. É bom ver a beleza das mãos de Deus em nosso redor. Mas ainda que todas essas coisas não sejam percebidas por nós, uma coisa não pode sair do nosso coração: a certeza de que este Deus cumpre a sua promessa de estar conosco todos os dias da nossa vida. Jó tinha essa percepção. E ele disse em alguns momentos que nós lemos aqui: eu falo e ele não ouve. Eu falo e ele não me responde. Ele fica em silêncio. Mas ele sabe, Jó sabe, que as suas orações tinham um ponto final. Ele sabia que as orações estavam sendo direcionadas a Deus. E ele sabia também que Deus não respondia porque não queria responder. Mas que este relacionamento ainda estava ativo, não por nós, mas pelo próprio Deus. Muitos de nós que estão agora estudando o livro de Jó, é provável que estejam numa situação muito boa, pela graça do Senhor. E isso deve ser observado mesmo como vindo das mãos do Senhor. E nós também não podemos viver com aquele temor, né? Será que vai tirar tudo agora, né? Será que Deus vai tirar tudo agora? Não viva assim. Nenhum de nós deve viver assim. Mas, tendo muitas coisas, tendo poucas, tendo aquilo que nós planejamos, ou ainda trabalhando num planejamento, ou ainda que passemos por frustrações, por nossos planos não irem a cabo, né? não irem ao fim, uma coisa nós não podemos jamais esquecer. E essa única coisa que é a base para o nosso caminho, para o nosso caminhar, é a certeza de que Deus, o nosso Deus, é poderoso, majestoso, nos criou, se relaciona conosco e estará sempre conosco. É isso que nós precisamos ter em conta e aprender com este trecho da vida de Jó, em suas respostas à Bildade. Que de fato seja essa a nossa fé, né? Nossa adoração a Deus não pode ser orientada apenas por suas ações perceptíveis, mas também por seu majestoso ser. Isso nos basta. Deus é. Isso nos basta. E aí eu extraí esse versículo 13 do capítulo 12, para que nós encerremos. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Isso nos basta. Crer neste Deus maravilhoso já trará grande segurança para a nossa vida. Vamos orar, meus irmãos. Ó Pai, majestoso, eterno, santo e sábio, te louvamos por mais este estudo da tua palavra. E como, ó Deus, neste momento, observando uma história do passado que aconteceu com o nosso irmão Jó, nós podemos, ó Deus, aprender muitíssimo, refletir sobre a nossa vida, crendo que isso acontece conosco por causa dos teus propósitos, para que neste dia, em 2020, nós pudéssemos estudar a vida de Jó e aplicar ao nosso viver. E ser transformados, ó Deus, pela tua palavra, que não muda e não mudará. A tua palavra é eterna, Senhor. E sempre nos dá alimento novo, e te louvamos por isso. Muito obrigado, ó Deus, por nos fazer refletir na tua majestade, no teu ser glorioso, nas tuas obras, ó Deus, nos teus propósitos. Te louvamos por fazer parte desses propósitos, porque o Senhor nos criou e tem mantido a nossa vida. Então, ó Deus, aperfeiçoa a nossa fé em Ti, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, haja em nós com o Teu Santo Espírito, iluminando o nosso entendimento, para que creiamos em Tua majestade e saibamos que o Senhor está sempre conosco, ainda que coisas ruins nos aconteçam. Aproveitamos este momento, Senhor, para Te pedir, para suplicar,
Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, de todo perigo. Nos guarde, ó Deus, de temores que são lançados sobre nós por homens maus, pelo mundo, por Satanás. Guarda o teu povo, Senhor. Restaura em nós a esperança da glória do Senhor, que será revelada no último dia, plena e perfeitamente. Para que vivamos nestes dias, ó Deus, mais tranquilos. Livra o nosso coração dos temores, quaisquer que sejam. Ó Deus, dá-nos mais firmeza na fé para enfrentar os nossos dias, que são maus. Tu sabes, tu tens conduzido a história. E nós temos sim alguns temores, mas te pedimos que o Senhor nos livre, ó Deus. Guarda-nos pelo teu poder, nós te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma escola dominical aqui. Não há mais perguntas, se você tiver, você pode colocar ali, e depois a gente responde, né, na próxima aula. Agradecendo a todos os irmãos, né, um grande abraço a todos vocês, aos nossos visitantes, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos, e às 18 horas nós teremos o nosso culto, né, e também faremos a transmissão do culto a partir lá da nossa igreja. Às 18 horas, então, culto ao Senhor. Você que tem nos visitado aqui na página da internet, no Facebook, e que talvez, né, não esteja aí em grupo de risco e quiser nos visitar, estamos lá na Rua Jordânia, número 259, e o culto começará às 18 horas. Meus irmãos, tenham um bom domingo na presença do Senhor e até nosso próximo encontro. Deus abençoe.